Esses aqui, gente, ainda tem mais perdidos, tá? Barrinha da Bolt. Sou apaixonada por isso aqui. O que eu extraí dos exercícios foi isso aqui. Acho que eu não preciso nem dizer que eu tô super cansada, né? Nossa, do céu. Olá, YouTube! Tudo bem? Gente, hoje é segunda-feira e vamos começar a minha última semana de estudos antes da prova da Unicamp. Hoje é dia 20 e a prova é no domingo, dia 26. Então, eu tenho hoje até sexta-feira, porque sábado eu vou descansar. Então, até sexta-feira a gente vai estudar. E eu montei um cronograma físico dessa vez, com tudo que eu preciso fazer. E algumas coisas aqui, se eu precisar ajustar, eu ajusto. Mas, no geral, ele tá certinho com as coisas que eu preciso fazer, separado em humanas e exatas, com foco em gramática também, interpretação de texto e análise, revisão da análise das obras, né? Gente, eu estava estudando biologia, tá? Eu fiz uma tabela com as características principais de cada filo, porque eu costumo confundir um pouco. Só ficou faltando cordados, porque cordados é o mais complexo, porque tem mais divisões. Então eu vou fazer agora e depois exercícios. Atualizei aqui, coloquei os cordados, ó. Se vocês quiserem, podem tirar um print. Agora eu vou fazer exercícios. Ó, vou mostrar, não se desesperem. Mas eu tinha feito a tabela e tal, né? Esses aqui, gente, ainda tem mais perdidos, tá? São alguns dos meus resumos sobre filos que eu fiz. Estela, você fez isso no cursinho? Gente, nem a pau, nem que me pagassem eu ia fazer resumo assim no cursinho. Eu fiz durante o meu ensino médio da vida mesmo. Eu aproveitei a oportunidade, que nem eu sempre falo. Se você está no ensino médio, aproveite o seu tempo de sobra,
porque quem tá no ensino médio, se você não trabalha, você tem tempo de sobra. Então, faça resumos, isso facilita muito a vida, ou fazia desenho, porque eu tinha tempo, né? Isso aqui tudo porque caía na minha prova. Caía nas minhas provas, né? Ó, bem bonitinho. Olha só, gente, isso aqui, meu Deus. Em especial, só esse dos cordados foi anotações que eu fiz no cursinho, porque é muita coisa, tá vendo, ó? As divisões são tipos, aqui é como funciona a circulação em peixes, muita coisa, mas eu vou passar bem geral por cima, vou tagarelar, porque eu preciso fazer exercícios.
Bom dia, finalmente apareci. Gente, está um vento, um frio, que meu Deus. Tá, eu fiz até um coque, me deu preguiça de lavar meu cabelo nesse frio, ninguém merece. Estou com blusa de frio, tá, estou de calça e de meia. Tá ventando super. Comecei o meu dia, eu ia começar fazendo as coisas que não deu tempo de terminar ontem. Então eu estudei um pouco de geografia, anotei coisas que eu preciso fazer depois. Agora, não vou continuar em geografia, eu percebi que acho que é melhor fazer isso, né? Eu faço os exercícios, aí eu corrijo o que eu vejo que eu errei, eu vou deixar pra estudar depois que eu fizer outras coisas. Então agora eu vou fazer exercícios de física sobre análise gráfica de cinemática, né? Então movimento uniforme, uniformemente variado em gráficos. Geralmente eu tenho um pouco de dificuldade de interpretar, mas é isso, bora. E aí, pessoal, servidos, fiz carne moída, arroz, feijão, um pouquinho de farofa e bebida zero. Acho que eu não preciso nem dizer que eu tô super cansada, né? Porque só no meu rosto, aquela cara da derrota. Mentira, gente. Mentira, derrota não. Fé e luta. Eu acabei de resolver exercícios de física, tá? Sobre cinemática, depois eu fui pra dinâmica. Eu tenho que fazer mais um monte de coisa, eu tô fazendo em partes.
Aí tem hora que eu me estresso, aí eu respiro, aí tem hora que eu penso que eu nunca vou saber, aí depois eu acerto, aí eu penso, nossa, sou incrível. É assim, gente, sempre falo pra vocês, o estudo não é linear, faz parte, tem altos e baixos, mas sigo firme e agora eu vou pra Química. Dia! Quartou. Vou começar estudando história sobre exercícios de imperialismo e neocolonialismo. Hoje, gente, eu acordei, fui lavar meu cabelo, eu tenho terapia hoje e eu vou. Estou precisando muito desabafar. Domingo tem prova também, tô um pouco ansiosa e eu tenho que ficar melhor, né? Eu já percebi, nossa, tô no céu. Que é isso, gente? Fiz os exercícios de história geral sobre imperialismo, neocolonialismo, fiz sobre a Primeira Guerra Mundial e já fiz os meus estudos que eu precisava. Eu preciso passar algumas coisas depois pra minha linha do tempo, só que eu só vou fazer isso depois. Agora eu vou fazer uma lista sobre oligarquias e governo de Vargas, que é a história do Brasil, porque tinha colocado isso pra hoje. E depois eu vou fazer 8 exercícios de física da Unicamp de provas antigas, que eu separei aqui com uma lista. E é isso. Gente, eu estou fazendo muita revisão de história do Brasil, que nem eu estava fazendo com história geral. Eu, basicamente, fiz exercícios sobre a República da Espada, tá? Fiz bastante. Eu fiz meio que organizei as minhas ideias sobre a República da Espada. E agora eu vou fazer exercício sobre República Velha, só pra eu sentir que, tipo, tá bom. Pra depois eu poder voltar, porque eu acho que eu só vou depois estudar história sexta-feira. E aí depois eu já vou voltar a fazer mais revisões, né? Mas vou fazer bastante exercício e tá sendo muito bom. Depois eu tenho que ir pro PDF de física que eu falei.
Oi, gente, eu voltei da minha psicóloga, né, da minha terapia. Aí, fiz bolo, tá no forno. Um bolo normal, branco, né, bolo de leite. E eu preciso estudar algumas coisas agora. Eu preciso antes fazer os exercícios de física do PDF que eu tinha baixado. Isso aqui não é uma blusa, ó, é um vestidinho bonitinho, curtinho, que eu ganhei, muito lindo. E é isso, correria. Toda quarta-feira geralmente é conturbada porque eu tenho terapia. Tem vezes na semana que eu não vou, às vezes a gente faz de 15 em 15 dias. Mas essa semana eu fui porque domingo tem Unicamp e eu estava ansiosa. Gente, hoje já é quarta-feira, logo logo tem a prova. Meu Deus, vocês vão enlouquecer junto comigo, meu Deus. Bom dia, quinta-feira, vamos estudar. Já tomei café, já estou aqui, bora. Gente, vou começar estudando química, vou fazer questões antigas. Já achei aqui um vídeo com muitas questões antigas da Unicamp para poder revisar as principais coisas. Gente, basicamente eu fiz exercícios e o que eu extraí dos exercícios foi isso aqui, tá? Revisei isomerias, entendi um pouco sobre as relações orto-meta-para de isomeria plana, que é isomeria de posição. Por que o TNT explode? Isso aqui é muito óbvio depois que você entende. Aí um pouco sobre carbono quiral, não é difícil, isso aqui só anotei mesmo porque faz parte da revisão. E isso aqui sobre polaridade de moléculas e a relação delas entre ser volátil e a pressão que você tem exercida
pela volatilidade. Eu também tava passando, assim, os olhos mais ou menos em todas essas reações orgânicas aqui. Inclusive, ó, se quiserem tirar print, essa é uma questão da Unicamp que saiu sobre fatbergs. Basicamente era, sabe, tipo iceberg, que é montanha de gelo? Na época, eles descobriram isso aqui em Londres. Era um monte de gordura que tava no esgoto. E aí caiu uma questão perguntando sobre formação de sabão, e eu anotei. Eu também coloquei aqui, aproveitei para dar uma revisada de cabeça em como que funciona algumas reações. Gente, vou almoçar. Enquanto eu almoço, eu vou assistir essa aula de revisão, ó. Revisão estratégica, 10 anos de questões sobre matemática, porque vocês sabem que matemática é meu ponto fraco. Então, tem que revisar. Oi, gente, aparecendo só agora, porque eu terminei de fazer a minha revisão de matemática. Eu fiz um estudo baseado em questões, eu assisti uma aula de revisão de 2h30. Depois eu estava agora resolvendo alguns exercícios de parte de matemática básica, razão e proporção. Eu geralmente tenho dúvida, mas de resto é isso. Estou fazendo muitas revisões. De manhã eu fiz revisão de química, anotei algumas coisas com base nos exercícios que eu estava fazendo junto com o professor. E eu fiz muitas questões de inglês dos anos passados. E eu tô indo bem, então não acho que é uma coisa que eu vou precisar focar de novo, tipo amanhã, por exemplo, né? Que amanhã vai ser meu último dia de estudo, porque sábado
irei descansar e vou tentar filmar pra vocês se eu não estiver muito nervosa, eu indo fazer a prova no domingo. Mas, considerações. Eu estou muito cansada. Eu sou uma guerreira. Parei pra perceber que eu sou uma pessoa muito forte, porque não é qualquer um que aguenta ficar o dia inteiro, todos os dias, de um ano inteiro, sentada numa cadeira com as costas doendo, durante horas, fazendo um monte de coisa. Porque quando a gente, no meu caso, só estuda, porque eu não trabalho, eu só estudo, né? Quando a gente só precisa estudar, se deixar, você só faz isso. Eu não tô nem indo pra academia, pra vocês terem noção, tá? Eu já nem mostro direito, mas eu sempre falo pra vocês no dia seguinte, né? Ah, ontem eu fui treinar, fiz tal coisa, não estou indo. Porque, assim, só estudo e a gente tá ficando maluca, meu Deus. Mas faz parte. Depois, na segunda-feira, no pós-prova, eu vou descansar pra poder voltar à rotina normal, porque aí o foco do meu cronograma vai mudar, porque o Enem é outro papo, né? Os tópicos são outros, é o jeito de estudar. Vou estudar por questão ainda, mas vai mudar um pouco o conteúdo. Tem coisa que cai no Enem que não cai aqui, por exemplo, na Unicamp, né? Pelo menos não do jeito que o Enem cobra. E também vou fazer o meu cronograma pra FUVEST, que é o meu foco, né? Enfim, é isso. Bom dia! Sextou, gente, graças a Deus. Estou no meu último dia de estudos antes da prova da Unicamp. Porque amanhã, que é sábado, eu vou tirar pra descansar. Não vou ficar revisando o conteúdo, não vou ficar estudando, porque senão prejudica a memória por causa do estresse. Então eu vou ficar de boa. Então hoje eu vou fazer o que eu me programei no meu cronograma. Que isso, gente? Tá do céu. Olha, ontem a minha mãe foi na farmácia e eu pedi muito. Eu falei, mãe, eu preciso levar isso pra fazer a prova. Claro que não preciso, né? Dá pra substituir por vários outros tipos de proteína. Mas eu queria, porque é muito bom. Barrinha da Bold. Sou apaixonada por isso aqui. Tipo, não é sempre que eu compro, mas é o tipo de coisa que eu acho que vale a pena investir, porque é gostoso. E não é um carboidrato que vai fazer um buraco no meu estômago, que nem comer o chocolate, porque tem proteína. E a Unicamp pega bem na hora do almoço, então eu vou levar bastante coisa que tem proteína pra eu ficar com fome e não atrapalhar o meu desenvolvimento ali do cérebro durante a prova, né? Então é isso, gente. Eu peguei essa daqui, meu Deus, de cookies. É tipo, simplesmente a melhor. Nossa, muito bom. Acho que ontem eu nem consegui mostrar, mas no final do meu dia de estudos, né, já tava de noite, eu não quis continuar, senão eu ia ficar extremamente cansada, fui tomar um banho, mas eu fiz anotações sobre o pré-modernismo, pra depois fazer anotações do modernismo também, pra colar ali. Isso vai ficar faltando, né, do que cai na Unicamp, vai ficar faltando mais ou menos isso aqui, que eu considero que seja importante, tá? É muito importante entender que não é uma escola literária, o pré-modernismo. É uma fase de transição, mas é aqui que tem Os Sertões, de Euclides da Cunha, que é o livro que fala sobre a Guerra de Canudos, que é muito importante, tanto para a literatura quanto para o contexto da história do Brasil mesmo. Entender a Guerra de Canudos é imprescindível, assim. Então, eu vou fazer anotações sobre... Eu fiz análise dessa obra quando eu estava no ensino médio, graças ao professor maravilhoso de literatura que eu tinha, que sempre fazia todas as análises com a gente. Então eu sei da história, sei sobre os capítulos. E, pasmem, tem vestibular que cobra sim. Já vi questão perguntando quais são os 3 capítulos. Basicamente é a Terra, o Homem e a Guerra. São os 3 capítulos do livro Os Sertões, porque começa falando sobre toda a geografia do lugar, né, lá do Nordeste. Ele fala sobre as questões que envolvem os personagens, na parte que fala sobre o homem, e fala sobre a guerra em si, né, que tem um Antônio Conselheiro. É um livro bem legal, mas é um livro gigante. E o meu professor, ele tinha feito análise com a gente. Eu acho muito importante. Você não precisa ler, porque a gente geralmente, quando é vestibulando, a gente não tem muito tempo de ficar lendo fora do que é obrigatório, né? Mas é bom fazer análise, sim.
galera. E tô aqui com a minha mãe. Gente, eu estou entrando num submundo aqui, tá? Fazendo as minhas revisões sobre história a partir, assim, do século XX, quando a gente começa a estudar o mundo ali naquele contexto de Segunda Guerra, Guerra Fria, Nova Ordem e um monte de revoluções que acontecem. É muita coisa, porque de fato é isso que cai, entendeu? Quando a gente vai estudar história geral, é mais importante entender um conselho que eu dou, tá? Inclusive, agora pra Unicamp não, porque esse vídeo vai sair depois, mas pra FUVEST, a partir do imperialismo. Por que que o imperialismo acontece e as causas, assim, as consequências do imperialismo pro mundo são avassaladoras. A Primeira Guerra Mundial acontece por causa de expansões imperialistas e depois tudo o que acontece é justamente por causa disso. Então, assim, o berço dessas crises, dessas revoluções, claro que tem outros fatores, né, de descontentamento da população de cada estado nacional, mas é principalmente por causa do imperialismo que essas brigas acontecem. E esse está sendo o meu foco de estudo em história. Então, eu fiz agora basicamente um apanhado geral sobre a Revolução Russa. A Revolução Russa não é uma coisa que costuma cair, mas é importante entender por que ela ocorre e o que acontece depois, porque a gente surge o stalinismo, que é um regime totalitário junto com o nazifascismo. É importante estudar. Tem a Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra tem todo aquele contexto de descolonização. Oi, gente, agora são 11 horas, mas eu já fiz o meu almoço, pão com ovo. Coloquei queijo, requeijão, um pouquinho de presunto, né? Mas tudo bem. Delícia. Vou resolver exercícios. Oi, gente, já são 3 horas, eu tava bem desanimada, aí eu tomei um banho, eu troquei a minha roupa pra ver se dava um up, né, pra ver se eu conseguia ficar mais focada, ficar melhor, porque eu tava querendo parar de estudar e descansar, porque eu realmente tô bem fadigada. Mas tem algumas coisas de biologia que eu preciso terminar, que eu anotei que eu precisava rever. Gente, eu preciso revisar algumas coisas de fisiologia, porque todo ano cai questão de fisiologia, às vezes tem pegadinha, e a gente sabe que, tipo, fisiologia, que são os sistemas do corpo, é muita coisa, muita nomenclatura, é muito nome de coisa pra decorar. Então é isso, eu vou fazer revisão sobre o sistema endócrino, nervoso, que são geralmente os mais complexos, né?